Então, eu queria agora convidar Elion também, né? Como eu falei, filho também do comunidade, não é um filho mais recente, né? Não é igual a Jana, que foi desde 2005, mas sempre presente também. Eu tive a oportunidade de orientar Elion em situações diversas, né? Num pós-doc, depois um outro pós-doc e depois orientar no mestrado que ele fez de História e Jogos, que ele não gosta dessa coisa de estar transitando sempre. Ele é uma pessoa que está sempre pensando coisas, também como aprendi, como eu digo, né, aprendo sempre com todos vocês, com ele também aprendi bastante. E ele tem uma formação diferente da minha, e isso de alguma forma tensiona, porque faz a gente olhar, botar outro óculos para enxergar. E aí eu agradeço demais ele também ter aceito esse desafio de levar a comunidade para o IF baiano e junto com Jana está construindo a história. Vocês estão acompanhando que a Lyon está realizando um processo de formação na área de Games Studios, e aí ele deve falar um pouquinho, convidá-los, né? Está circulando no grupo. E é isso, Elion. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Lin. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a você, Lin, pelo convite carinhoso de estar participando dessa discussão. Acho muito importante essa dinâmica que você instituiu desde a criação do grupo, né? Essa possibilidade que a gente tem de compartilhar ideias, projetos, questões. E agradecer também a você por todo o estímulo, apoio que você tem dado, né? Desde que eu me vinculei ao grupo, né? Então, eu tinha separado aqui um momento para falar sobre como é que o grupo está se estruturando, né? O grupo de pesquisa está se estruturando ainda no Instituto Federal Baiano, Campus Catu. E um dos projetos que nós aprovamos recentemente via edital da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto foi o Memorial do Isolamento, que é um projeto de discussão, divulgação de notícias, de textos científicos, acadêmicos, sobre a pandemia, sobre a situação de isolamento social. E uma preocupação inicial minha foi exatamente poder aproximar o campo das ciências sociais, o material que estava sendo produzido pelas ciências sociais, pelos historiadores, e que poderiam oferecer uma baliza, um entendimento teórico para tudo que está acontecendo, porque a pandemia tem uma dimensão biológica, mas essa dimensão biológica ela vai adquirindo feições diferentes à medida em que elementos como as políticas públicas de saúde, a lógica econômica, as pressões do mercado, elas vão sendo introduzidas nesse processo. Então, na verdade, é uma discussão que perpassa vários campos do conhecimento. E aí a ideia era fazer um esforço de documentar esse processo, do ponto de vista realmente de documentos históricos, das notícias, dos processos, oferecer informação qualificada, porque, em geral, o que a gente vê na mídia é que as notícias se dividem entre uma preocupação com as informações sobre a disseminação da doença, mas também como o processo político ele está diretamente imbricado com as questões de políticas públicas de saúde, as coisas vêm juntas, houve uma politização muito grande dessa discussão e muitas vezes as pessoas ficam órfãs de informações qualificadas, inclusive sobre tratamentos, protocolos de saúde e sobre o próprio processo de disseminação da doença. Então foi criado esse portal. Existe, inclusive, um blog no portal, mas o objetivo era, na verdade, alimentar também esse fórum que foi criado para que as pessoas pudessem compartilhar suas experiências de isolamento social, de adoecimento. Tem um dos tópicos trata exatamente dessa questão, né, da situação dos estudantes na pandemia, e um outro tópico fala também sobre os educadores na pandemia e no isolamento social. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar e, inclusive, contribuir com reflexões para esse processo, o fórum tá aberto, basta você se registrar com um e-mail e você tem acesso às funcionalidades do site. Inclusive, sempre que alguma notícia nova ela é publicada, quando você se registra no site, você recebe um e-mail.
Bom, essa discussão que eu vou fazer com vocês é, na verdade, é baseada no texto. Foi a minha primeira produção no primeiro pós-doutorado em que fui supervisionado por Lin. É uma discussão que eu considero muito importante, que tem norteado, inclusive, as pesquisas, as avaliações de artigos, os projetos de pesquisa que eu tenho elaborado. Esse texto foi inicialmente publicado no Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação, e depois saiu no livro Jogos Eletrônicos, Mobilidades e Educações. O nosso grupo de pesquisa, o Comunidades Virtuais IF Baiano, ele está estruturado em 3 linhas de pesquisa: o Lab Games, o Laboratório de Humanidades Digitais e o Observatório das Redes Sociais. Dessas linhas de pesquisa, nós, por uma questão de estratégia, investimos inicialmente na estruturação do Laboratório de Ensino de História, Videogames e Simulações Digitais. E aí, nesse sentido, o trabalho que Lin me ajudou a desenvolver no mestrado profissional em Ensino de História me ajudou a estruturar essa linha de pesquisa. Na verdade, a ideia de fazer o mestrado surgiu da necessidade que eu senti ao final do processo de pós-doutorado de compreender efetivamente como é que poderia ser pensada e aplicada a relação entre jogos e ensino de história. E aí a ideia dessa linha de pesquisa é exatamente explorar os resultados da pesquisa de mestrado, que gerou basicamente função de uma aproximação entre o campo dos game studies e o campo da educação histórica e da didática da história. No trabalho eu discuti basicamente o conceito de empatia histórica e elaborei uma proposta de modelo de avaliação dos jogos digitais, da empatia histórica nos jogos digitais. Atualmente, nessa linha de pesquisa, tem 3 pesquisadores: eu, o professor Alex Álvares, que é da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e o professor Elton, que é da Unip. Alex já tinha produzido alguns trabalhos sobre jogos eletrônicos e educação, didática da história. O trabalho dele auxiliou muito na minha pesquisa de mestrado. Ele pesquisa hoje no doutorado Civilization. O Ezron, ele participou do último livro que eu, Lin e o professor Alfredo Mata publicamos, organizamos sobre jogos digitais e museus virtuais e de história. Ele publicou também um artigo sobre Civilization, mas até o momento a minha maior articulação no diálogo está sendo com o professor Alex. É com ele exatamente que eu estou organizando seminários sobre Game Studies. Inicialmente a gente começou com a discussão metodológica, que eu acho que no momento, diz respeito à pesquisa sobre jogos e história, historiografia, ensino de história, uma questão principal. Mais adiante eu vou explicar por quê. Atualmente nós temos esses estudantes inscritos no grupo de pesquisa. Então, Maria Carolina foi aluna da pós-graduação da UNEB, ela fez a disciplina de jogos e História e Cultura e Jogos Eletrônicos comigo. Ela é da área de Educação Física e Pedagogia. O Carlos Eduardo, Carlos Henrique e Matheus são estudantes do ensino médio do Instituto Federal do curso de Agropecuária. São também gamers. O Itamar é aluno do curso de ADS. No momento ele está inscrito no grupo, mas ele não está participando das atividades. E a Sandy participava das reuniões que nós estávamos realizando no ano passado. Ela é aluna do curso de História da UNEB. Então, essa discussão que eu e Alex temos estruturado, essa discussão é aberta ao público, e o objetivo, seguindo os protocolos de comunidades virtuais, é fazer encontros de discussão metodológica, discussão teórica, discussão de projetos e aprofundamento dos conceitos. Tem sido uma troca de experiência muito interessante entre as referências que eu tenho trazido e as referências que a Alex tem trazido também.
Uma nota importante é que essa discussão, no caso de quem estuda, por exemplo, a relação entre jogos e história, há muita coisa já produzida em português, mas os principais textos estão ainda em inglês, basicamente, né? Então essa troca tem sido muito importante para a gente. Nós, inclusive, estamos organizando esse ST no encontro da Ampul Bahia, que é Cultura Histórica, Memória, Aprendizagem, Simulações e Jogos Analógicos, e Jogos Digitais e Analógicos. Alex tem o entendimento de que é preciso se somar à discussão dos jogos digitais, fazer essa discussão juntamente com a discussão sobre os jogos, vamos chamar, né, de analógicos, porque ele defende que existe uma mesma lógica e que essa aproximação auxilia a compreender melhor o objeto de pesquisa. As inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de julho e o evento vai ser realizado virtualmente. Bom, eu vou começar a discussão e seguindo a exposição do artigo, não saiu a imagem, mas veio. Então, no artigo, eu procuro fazer uma discussão sobre como o campo teórico sobre jogos digitais, ou chamado Game Studies, ele se complexificou a partir do momento em que novos atores e novos campos discursivos adensaram a discussão. Basicamente, eu estou me referindo à introdução das discussões sobre cultura e jogos eletrônicos. O marco inicial a gente pode dizer, né, que um dos marcos iniciais dos trabalhos que norteiam a discussão sobre os estudos e pesquisas sobre jogos eletrônicos é a publicação do Hamilton Holodeck, de Janet Murray. Esse trabalho é de 1993. É um trabalho que até hoje ele oferece uma reflexão muito fértil para a discussão sobre jogos e história. Tem sido, inclusive, pouquíssimo explorado, daí porque eu entendo que essa discussão metodológica é muito importante, mas nas publicações, sejam elas aqui no Brasil, e mesmo fora do Brasil, sobre jogos, história, historiografia, jogos eletrônicos, é como se, de certa forma, o campo teórico da produção sobre Game Studies, que já vem de longa data, fosse ignorado. E então as pessoas não dialogam basicamente não tem uma preocupação em fazer uma ponte, em estabelecer um diálogo com a narratologia, que tem o Hamilton Holodeck como sua obra de referência, nem com o campo da ludologia. Então nós vemos sempre tentativas de aproximação, por exemplo, com o cinema, ou tentativas de aproximação vindas oriundas da filosofia, mas efetivamente as questões trazidas pela narratologia ou pela ludologia, elas não têm sido enfrentadas, pelo menos essa é a minha avaliação. E isso tem trazido uma dificuldade de que na qualidade da pesquisa nessa área. E de forma geral, a gente observa que a preocupação com as questões metodológicas, elas têm sido evitadas. E eu vou explicar como é que isso se dá mais adiante com um texto que eu utilizei para fazer a análise do Assassin's Creed 2, que foi o objeto de pesquisa do primeiro pós-doutorado. Basicamente, no Hamilton Holodeck, é importante a gente chamar a atenção para o fato de que a preocupação de Janet Murray não é sobre os videogames, é sobre o computador como meio de expressão, como meio de criação de narrativas. Então, basicamente, ela vai partir de uma caracterização do computador enquanto meio de comunicação. Importante chamar a atenção para o fato de que o trabalho dela se insere numa longa tradição do MIT de discutir mídia e comunicação. E ela vai definir 4 características do computador enquanto meio. O elemento procedimental, então ela entende
por elemento procedimental, a capacidade de que, a partir de instruções dadas, o computador ele produza ambientes, passos interativos. A participação, que é a possibilidade que ele dá, e ela vai cunhar o conceito de interator, né, de atuar no interior do mundo digital. A espacialidade, que é exatamente a produção desses espaços navegáveis, e o enciclopedismo, que seria tanto o acesso a um quantitativo considerável de informações, como também a possibilidade de conexão e do diálogo entre as próprias máquinas, entre os próprios computadores. Se a gente associa a procedimentalidade e a participação, nós vamos ter aquilo que Murray vai definir como interação. E decorre da associação entre espacialidade e enciclopedismo o conceito de imersão. Esse conceito de imersão tem sido bastante revisto, inclusive recentemente o Gordon Calleja publicou um livro e alguns artigos nos quais ele propõe a substituição do conceito de imersão, e ele é um dos autores que procura fazer um diálogo mais consistente com o campo da teoria social e cultural. Ele vai propor a substituição do conceito de imersão pelo conceito de incorporação. Acha que isso é mais explica com mais objetividade o que acontece nos processos em que um operador, um interator, ele interage com o mundo digital. Basicamente, o que Murray propõe é que, com essas características, nós temos à nossa disposição um contexto de uma nova experiência narrativa. E, bom, um dos aspectos que ela sublinha e que é muito importante para as pesquisas no campo dos jogos que têm como base representações do passado, é a ideia de que, à medida em que se dá um processo de participação, de encenação de eventos, isso tem uma consequência, um impacto emocional que não se dá, por exemplo, quando nós estamos interagindo com cinema, com literatura e outros meios. Bom, mas aí eu quero fazer agora um corte e eu vou utilizar esse texto do Robert Cassar, que é uma análise narrativa do God of War. Esse trabalho foi publicado no Eludamos em 2013 e vou utilizar esse trabalho como um exemplo do que acontece quando você utiliza, por exemplo, um modelo narrativo para você analisar um jogo eletrônico, quando você parte desse viés narratológico para você analisar um jogo digital. Basicamente, o que ele vai dizer nesse artigo, de forma bastante resumida, é o que é que ele vai encontrar em termos de estrutura narrativa. Então, se você se propõe a fazer uma análise narratológica, uma análise narrativa de um jogo, qual será o resultado? O resultado será exatamente a proposta, a identificação, um modelo de estrutura narrativa. Basicamente, no caso de God of War, ele vai dizer que isso se dá nos jogos, dentro dos jogos, em cada jogo especificamente, e na série como um todo, na série God of War. Ele vai dizer que nós vamos encontrar aí, basicamente, a estrutura do monomito de Campbell, como estrutura narrativa. Então, nós temos o chamado aventura, nós temos a partida e depois nós temos o retorno do herói. E que o que nós encontraríamos no jogo, nas fases do jogo, seria exatamente esse ciclo repetido, no qual o herói se confronta, passa por etapas sucessivas até confrontar um boss. Então a fase termina e ele tem início uma outra fase. O texto é inclusive interessante para pensar, por exemplo, como se dá a interação entre elementos narrativos e a lógica da simulação
E o Kassar chama a atenção, por exemplo, o fato de que, quando nós pensamos na questão da interatividade, na possibilidade de ação do jogador em relação ao jogo, ao meio digital, que isso não se dá o tempo todo. Há momentos que ele age e há momentos em que essa ação ela é sentida de forma mais efetiva na trajetória narrativa, mas em muitas outras situações isso não acontece. Ele vai dizer, por exemplo, que o momento em que a ação do jogador é mais contundente é exatamente no enfrentamento do boss de cada fase. Então, esse aí seria um exemplo de análise narrativa, e há vários modelos, né, de estrutura narrativa que podem ser propostos e encontrados, mas basicamente é importante chamar a atenção para o fato de que, metodologicamente, se você se propõe a fazer uma análise narrativa, o trabalho que você vai exibir tem como resultado a estrutura narrativa, a descrição de estrutura narrativa, né? Então, você vai descrever os personagens, você vai descrever o enredo, você vai falar sobre o antagonista, você vai falar sobre o protagonista, você vai falar sobre o cenário. Então, esse é o resultado. Uma outra possibilidade de discussão e de abordagem da análise dos jogos digitais foi proposta pelo SPNC, e a obra disseminadora desse trabalho é o Perspectivas em Literatura Ergódica. Esse trabalho foi publicado em 97, portanto é posterior, né, ao Hamlet no Holodeck. E basicamente o que ele vai dizer, o que ele vai propor, o que ele vai apresentar é o conceito de literatura ergódica. O videogame seria, portanto, um texto ergódico. É importante chamar a atenção para o fato de que, bom, ele está discutindo especificamente jogos digitais. Ele não está falando sobre o computador. Também é importante chamar a atenção para o fato de que, ao contrário de Murray, que vem dos estudos literários, ele é um acadêmico do campo da computação e tenta fazer uma aproximação com o campo das humanidades. Então, a diferença do videogame quanto texto para outros textos seria que é preciso que o leitor faça um esforço considerável para que o acesso à informação ele se dê. Ao contrário, o jogo não acontece. Não é preciso que ele interaja com esse texto digital. Bom, portanto, uma outra forma de leitura que se diferencia de outros modelos de leitura, daí porque ele chama de texto ergódico, né, no sentido de que é preciso um esforço, é preciso haver um tipo de interação física diferenciada que não se dá com o texto, os demais tipos de texto. E então essa seria a especificidade do tipo de comunicação oferecida pelos jogos. Importante a gente chamar a atenção para o fato de que, observem, nós temos aí, tanto num caso quanto no outro, tanto no caso de Murray como no caso de Asset, nós temos aí a ideia de que nós estamos falando de estudos voltados para codificação de linguagem. Nós estamos falando de perspectivas estruturais. Porque qual seria o resultado, por exemplo, de uma análise ludológica de um jogo? A descrição de mecânicas de interação, né? Como o jogo funciona, como se dá a física do jogo, o que o jogador pode fazer. É um veículo importante para a divulgação dessas pesquisas é o jornal Game Studies. E aqui a seguir a gente vê o grupo de pesquisa que foi organizado pelo SPNC, que é o Centro para Pesquisa de Games, e aqui nós vemos algumas publicações produzidas por esse centro de pesquisa. Então, o Ralph Riel, né,
foi produzido pelo Jasper Juhl, Ethics of Computer Games, Compreendendo Videogames, o trabalho do Taylor, a disrupção lúdica na mídia digital, o Play Matters, do Miguel Siccar, e por aí vai. Então, o resultado de uma análise ludológica seria a descrição de um jogo pensado a partir das suas mecânicas, das suas dinâmicas, das suas estéticas, das suas regras, do sistema e do tipo de diversão que isso produz. É importante chamar a atenção para o fato de que, na produção dessas pesquisas ludológicas, a ludologia se reivindicou enquanto um campo específico, enquanto uma disciplina específica e especializada no estudo dos jogos digitais. Então, essa seria a especificidade desse campo de investigação, que foi criado a partir do cybertests. E é interessante a gente chamar a atenção para o fato de que, durante muitos anos, as discussões que pautavam a análise dos jogos digitais se davam entre o embate, se dava a partir do embate entre os narratologistas, que diziam, não, é narrativa, vamos analisar a narrativa, e os ludólogos diziam, não. Inclusive tem um texto de um ludólogo que ele usa uma expressão muito interessante, ele diz, não, se você joga um objeto se você joga um objeto, o objeto não conta uma história para você. Então não tem sentido você falar em narração nos jogos digitais, porque a narração é como se fosse uma capa, é como se fosse um marketing, mas sem a lógica, sem a dinâmica da programação, sem as mecânicas, você não tem um jogo digital. E aí nós temos outras posições, daqueles que procuravam uma aproximação entre os estudos narratológicos e os estudos ludológicos, aqueles que reivindicavam uma posição mais extrema, dizendo você faz uma coisa, você faz outra. Então essas discussões pautaram as pesquisas sobre jogos. E é importante chamar a atenção para o fato de que saber em que tipo de proposta metodológica a investigação se situa é fundamental para que a investigação seja bem conduzida e para que se possa ter uma boa avaliação, mais precisamente, uma avaliação objetiva dos resultados dessa pesquisa. Eu vou dar como exemplo um texto que me ajudou muito na pesquisa do Assassin's Creed, que foi publicado nessa coletânea Playing with the Past, que é um texto de um historiador chamado Douglas Down, chamado Verniz Histórico, Anacronismo, Simulação e Arte em Assassin's Creed 2. Então ele trabalha exatamente com o jogo que eu discuti. Nesse trabalho, o Douglas Down, ele é professor de História Moderna, né? Foi provocado inicialmente pelos alunos que perguntavam, mas como é isso? Eu fui em Veneza e reconheci tudo aquilo que vi no jogo. Qual é a relação que tem com a história o jogo? E aí a análise que ele faz do Assassin's Creed, e é inclusive uma análise muito difícil, porque ele trabalha exatamente com a história material da época, com os monumentos, com a arquitetura da cidade. Esse vai ser o foco da análise dele. E ele vai dizer, inclusive, de forma muito feliz e interessante, que existem sim anacronismos no jogo, mas como um estudioso, um especialista em Renascimento, ele vai dizer que os renascentistas eram também eles eram anacrônicos. A ideia de atribuir, por exemplo, uma data, um período a um determinado monumento que não correspondia à sua realidade histórica, estava presente no Renascimento também. E ele faz outras incursões, por exemplo, mostrando como a gente pode pensar em realidades anacrônicas que atravessam o nosso presente na nossa relação com o espaço urbano. Então, mesmo o anacronismo existente no jogo, ele vai dizer, é um anacronismo que pode ser considerado anacronismo histórico. Isso não torna o jogo, do ponto de vista histórico, ele vai dizer, carente de precisão. Porque, culturalmente,
essa experiência era vivenciada pelos homens do Renascimento. Mas o que é que efetivamente vai ficar de fora? Se você ler o texto do Douglas Down, você vai ser direcionado para uma leitura do jogo que considera apenas as suas mecânicas simulacionais. Ele toca de leve nos elementos narrativos, porque ele vai dizer que Ezio, que é o protagonista do jogo, pode ser considerado uma metáfora histórica do historiador. Mas efetivamente ele não analisa a narrativa, e a narrativa do jogo tem elementos que são muito importantes para compreender o passado, inclusive um elemento histórico que é ao redor do qual a narrativa do jogo é construída, que é a conjuração Pazzi. E exatamente essa discussão fica de fora da análise do Douglas Down, até porque ele não a propõe, ele não como outros pesquisadores, ele parte do seu horizonte de disciplinar, que é o horizonte da historiografia, mas ele deixa de fora exatamente o enfrentamento da discussão sobre narratologia e ludologia. Então ele se concentra nas mecânicas do jogo, ele se concentra na simulação das cidades renascentistas que aparecem no jogo. Ele deixa de fora a narrativa e, ao mesmo tempo, deixar de fora a narrativa não é um problema, desde que você saiba que efetivamente você está fazendo isso. Que metodologicamente essa foi uma escolha. E o que nós vemos aqui é a situação da maioria dos trabalhos que estão sendo publicados, têm sido publicados no Brasil nos últimos 5, 7 anos, sobre a relação entre jogos e história. O trabalho se propõe a analisar representações do passado nos jogos digitais. Não existe uma clareza metodológica nesse ponto. Eu sou muito grato a Lin por ter, logo no início do meu processo de pós-doutorado, por ter indicado a importância de fazer essa discussão e de me apropriar do referencial dos Game Studios. Aqui são algumas imagens do jogo Assassin's Creed, são capturas de tela. E só para quem não conhece o jogo entender qual é a discussão, qual a importância dessa discussão, né, sobre por que o jogo foi escolhido, né, como por Douglas Down para fazer qual a relevância que ele teria para fazer essa discussão sobre a história dos jogos digitais. Bom, completou 30 minutos, viu, Leon? Já finalizado aqui. Obrigado. Então, um texto importante para fazer a guinada, que eu chamei de giro cultural, foi publicado por um antropólogo chamado Tom Borstorff na revista Game and Culture. E o título do artigo é A Ludicrous Discipline e Etnografia e Game Studies. E basicamente a gente poderia sintetizar a preocupação dele, a discussão que ele propõe, na seguinte questão: não é contraditório que a ludologia enquanto disciplina tenha excluído a maior parte dos fenômenos lúdicos do seu horizonte de investigação e se concentrado essencialmente no estudo das simulações digitais? E aí ele está falando do ponto de vista da tradição de uma disciplina que vem estudando jogos e outras práticas lúdicas desde o final do século XIX, que é a antropologia. E o que é que ele vai propor? Quanto programa, ele vai dizer que é necessário estudar as relações entre jogos e cultura e aprender a sua dinâmica através da etnografia. Então ele vai propor a etnografia como método de investigação dos jogos digitais. Ele vai propor que existe uma afinidade, uma enorme afinidade entre esses estudos e o campo antropológico, porque culturas e simulações baseiam-se no estabelecimento de regras e princípios comportamentais. Então, basicamente, uma coisa é nada mais nada menos do que a variação da outra. E vai trazer algumas questões de pesquisa, como a cultura institui diferentes espaços, práticas e representações sobre o ato de jogar, como o ato de jogar institui e ressignifica práticas e representações culturais. E aí ele vai esboçar em seu programa de pesquisa
algum que a gente poderia pensar como linhas, né? Game Culture seria estudar as formas culturais específicas originadas a partir das interações suscitadas por jogos eletrônicos e metaversos e suas imbricações com as instituições sociais. Cultures of Gaming, que seria pensar como a partir das mídias interativas se dá a emergência de múltiplas culturas e subculturas em diferentes escalas nacionais, globais, com particularidades regionais. The Game of Culture, como as culturas do mundo estão sendo moldadas por jogos e outras mídias interativas. E como é que isso se deu em termos de produção científica? Como é que isso impactou em termos de produção científica? Essa sensibilidade. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter a introdução de termos, de conceitos, que até então não estavam sendo utilizados para pensar os jogos digitais. A exemplo do próprio conceito de cultura, nós vamos ter o recurso à etnografia e nós vamos ter, de forma muito contundente, o crescimento de vários estudos sobre identidade, a relação entre identidade, construção de identidade e jogos digitais. Então, basicamente, nós vamos ter aí a saída de um campo que estava preocupado no momento que as discussões estavam centradas em analisar elementos formais dos jogos, fossem eles elementos de narratologia ou elementos da simulação, das mecânicas, para para discussões que estavam interessadas em compreender as vivências dos jogadores, as interpretações que eles faziam dessas regras e sistemas, e também o tipo de experiência que esses jogadores tinham com os jogos. E aí nós vamos ter como resultado o aparecimento de várias publicações e livros e artigos, como The Second Self, de Sherry Turkey, ela também é do MIT. Um texto emblemático dessa mudança é o Playful Identities, a ludificação digital da cultura da mídia. A tese do Olli Skog, que ele foi pela Universidade de Uppsala, na Suécia, documentando comunidades de videogame. Temos o trabalho também, um trabalho sobre narrativas, na Universidade de Utrecht. Temos a discussão que pensa os jogos como culturas situadas, e trabalhos de maior peso, como, por exemplo, o computador como um fenômeno sociocultural, jogo online em contexto, que foi produzido e organizado pelo Gary Crawford, que publicou também um estudo que é basilar para essa nova perspectiva, que é videogamers. Então, é o jogador que importa, não mais o suporte do jogo, não mais a mídia em si, né? É o que os jogadores fazem com o jogo. E aí nós vamos ter quem está interessado nessa perspectiva, nesse tipo de abordagem, pode encontrar revistas, jornais diretamente comprometidos com isso, a exemplo da DIGRA, que é uma associação de pesquisa que é voltada para entender a experiência do jogador, acessibilidade, jogos de RPG. A DIGRA tem também um jornal, uma revista que pode ser acessada, é online, é aberto, os recursos são abertos. Temos aí essa Simulation Gaming, e como vocês podem ver, um dos campos que tem crescido muito a partir dessa guinada cultural são os estudos que pensam as relações de gênero nos jogos digitais. Uma outra revista interessante também para essa perspectiva é o Eludamos, que tem essa perspectiva interdisciplinar e valoriza muito a abordagem histórica e sociocultural dos jogos. Eu estou adiantando aqui para finalizar. Então, estou aqui mostrando, né, alguns trabalhos que foram publicados nessa perspectiva cultural, né, teorizando o gênero e gameplay, crítica conceitual do design moral, do design. Como é que isso tem sido incorporado pelas pesquisas que a gente está propondo na linha de pesquisa do Lab Games.
que é a primeira linha que está sendo estruturada a partir de um projeto de pesquisa. Bom, nós poderíamos propor a utilização de jogos digitais ou a pesquisa sobre história e aprendizagem de jogos digitais a partir de inúmeras perspectivas. Poderíamos partir, por exemplo, até de uma perspectiva de aprendizagem neurológica, né? Existem vários estudos que mostram, por exemplo, como jogos, e de longa data, que mostram como jogos, inclusive, eles aumentam a performance de cirurgiões, pilotos, enfim. Mas, dentro de uma perspectiva cultural, e aí eu estou me valendo de um texto que foi publicado em 2018 por um historiador, por dois historiadores, na verdade, né? O Scott Mettinger e o Richard Paxton, que é Gaming History. Então, qual é o cerne da discussão que eles propõem? A constatação de que os jogos digitais são um elemento importantíssimo da cultura popular nos dias atuais. Então, dialogar com os jogos digitais servem como referência assim, para pensar o passado, assim como filmes, assim como literatura. E é a partir disso, da relevância da experiência lúdica enquanto prática cultural que envolve letramentos variados, é a ideia de que é preciso compreender que um tipo de aprendizagem ou conexão com o passado se dá a partir do momento que os alunos eles interagem com os jogos digitais, lúdicos e os textos históricos, porque os alunos já estão fazendo. E, basicamente, o que eles propõem é um programa de pesquisa com um quadro teórico, eu não vou abordar aqui para análise dos jogos, isso não é importante para a discussão do momento, mas o cerne da discussão que eles estão propondo é exatamente parte dessa compreensão, de que os jogos estão na cultura escolar, eles estão na cultura popular, e que dialogar com os jogos digitais, na verdade, é dialogar com os referenciais culturais que os alunos já trazem para a escola e que molduram, que conformam a compreensão que eles têm do passado. E aí eu findo aqui e devolvo a palavra para a Lina. Elion, muito obrigada. É sempre bom te ouvir e é sempre bom ouvir sobre games e os estudos que vêm sendo realizados. Eu acho que foi super importante, porque tem gente assim, mas eu adoro ouvir porque eu sempre aprendo com você, né? Então é muito rico. E fico muito feliz que você esteja consolidando o grupo lá no IFE Baiano com essa vertente, que é a vertente que é tão cara para a gente, que é o estudo sobre jogos, né? E aí é bom que a parceria sua com Janaína, ela abre a possibilidade, né? Então, na verdade, é essa coisa que o Comunidades tem muito forte, de realizar investigações, estudos e processos de desenvolvimento dentro do universo digital. Né? Então, estamos sempre atentos a todos esses artefatos enquanto fenômenos culturais e pensando e refletindo sobre eles. Eu gostei muito, porque sempre me atualiza sobre algo que me é tão caro. Parabéns pela sua fala. Eu estou usando o livro de museu e jogos, inclusive, na minha pesquisa. Estou usando, inicialmente, minha pesquisa era bem nesse âmbito mesmo, de ajudar, de comunicar a história com o jogo, e continua nisso também. Inclusive, trocar essas figurinhas aí, Elion, por favor. Eu agradeço muito. Foi muito boa a palestra, viu? Mas também falar sobre a ideia de jogos mais especializados em história também. Queria saber se você teve algum contato com isso, porque o Assassin's Creed ele tem meio que uma agenda própria, né? Ele quer oferecer a narrativa dele, mas tem, por exemplo, modificações de jogo, tem alguns jogos que são criados especialmente para a história também. No nosso caso, temos muitos jogos brasileiros que são criados nesse assunto. Eu queria saber como é que você abordou isso também na sua pesquisa. Bom, Paulo, eu trabalhei basicamente com o Assassin's Creed 2. Mas uma das discussões que eu acho que vale a pena ser feita é se você acompanhar, por exemplo, quando você diz assim, né, que eles têm
uma agenda própria, e você está certo, mas uma das particularidades da série é que ela termina contribuindo para a gente fazer meio que uma diluição dessa fronteira, por exemplo, entre aquilo que seria um jogo sério ou um jogo educacional e aquilo que seria um jogo que não teria uma pretensão, vamos dizer assim, um compromisso com uma abordagem mais positiva, né? Porque, por exemplo, no caso do Assassin's Creed 2, o jogo ele é construído com base em uma pesquisa, especificamente, em um trabalho de pesquisa que é o que é de um pesquisador de literatura, acho que ele tem um trabalho, é o Simonetta, não me recordo o primeiro nome dele, mas ele tem exatamente um trabalho de pesquisa sobre a conjuração Pazzi. Um trabalho de pesquisa, para ele ser de literatura, ele faz um estudo histórico sobre documentos da conjuração Pazzi. Então, o jogo ele é estruturado com base nesse texto. Inclusive, você encontra no próprio arquivo do jogo ilustrações que ele utilizou no livro. E essa tendência terminou sendo ampliada. Por exemplo, você deve ter acompanhado que o Assassin's Creed, que trata da Revolução Francesa, não me recordo o nome dele agora, a reconstrução digital de Notre Dame foi utilizada como documento norteador para que a catedral, depois que passou pelo processo de incêndio, ela fosse reconstruída. E no Assassin's Creed Origins, que trata do Egito Antigo, eles introduziram essa colaboração com os historiadores, foi ainda mais longe, porque não apenas o historiador aparece ali como especialista que nos jogos anteriores, né, que oferecia orientações sobre como o jogo podia ser construído, mas o jogo oferece um tutorial elaborado por professores de história sobre o Egito Antigo, sobre cidades do Egito Antigo, sobre processos históricos que aconteceram lá. Então, eu acho que um movimento muito interessante que a gente está tendo é exatamente essa diluição dessa fronteira, né, entre um jogo que teria a pretensão de ser um jogo para ensinar história e um jogo que não teria, vamos dizer assim, essa pretensão. E, inclusive, existe já um pessoal trabalhando com o conceito de jogos documentais. Então, eu acho que o que é interessante é a gente pensar na diluição dessas fronteiras. Na pesquisa, né, como o Paulo, entrar em contato com a gente, participar das discussões, porque o objetivo é exatamente esse, né? Congregar as pessoas que estão interessadas em fazer essa discussão. Aí eu estou deixando aí meu e-mail e o meu número no bate-papo público. Exato. A ideia é fortalecer a rede. Agradeço demais. Que bom ter vocês como parceiro e como representante de comunidades em outras instituições. Sou muito grata por vocês terem aceito esse desafio.